Eu nunca imaginei que voltaria para aquela casa. Só de pensar nela, mesmo depois de tantos anos, alguma coisa dentro de mim se retraía, como se meu próprio corpo lembrasse de algo que minha mente se esforçava para esquecer. Mas depois do divórcio, depois das discussões intermináveis, depois do desgaste emocional que parecia ter arrancado pedaço por pedaço do meu equilíbrio, eu não tinha mais para onde ir. Meu ex-marido ficou com o apartamento, os móveis, a maior parte do que construímos juntos. Tudo que me restou foi a minha filha. E aquela casa, antiga, herdada da minha mãe, parada no tempo, esperando por nós como se estivesse viva. Eu a evitei durante muitos anos, mas voltar para lá parecia menos doloroso do que continuar vivendo na cidade, cercada de lembranças do que não deu certo. Então eu empacotei nossas coisas, coloquei minha filha no carro e dirigi até o interior, tentando não olhar muito para os dois lados da estrada escura conforme nos aproximávamos do lugar que eu prometi nunca mais pisar. A casa surgiu entre as árvores como uma sombra gigantesca. Ela exatamente como eu lembrava, alta, estreita, com madeiras antigas que rangiam até com o vento. As janelas pareciam olhos cansados. A varanda, inclinada, dava a impressão de que observava quem chegava. Mas minha filha, com seus olhos grandes e curiosos, parecia achá-la encantadora. "A gente vai morar aqui?" ela perguntou com a voz carregada de animação infantil. Eu sorri, mesmo sem querer. Por um tempo, até tudo se acertar. Ela correu na frente, animada, enquanto eu caminhava bem mais devagar, sentindo aquela sensação incômoda de reconhecimento, como se cada tijolo soubesse exatamente quem eu era. A primeira noite foi silenciosa demais. Não como o silêncio confortável de quando se está longe da cidade, mas um silêncio pesado, espesso, que parecia se espalhar pelos cantos da casa. Minha filha dormiu rápido, exausta da mudança, e eu fiquei acordada, olhando para o teto do quarto antigo. Aquele era o meu quarto quando eu era criança, no mesmo lugar, com a mesma disposição. Eu não gostava daquele quarto. Nunca gostei. Algo sempre me incomodou ali, algo que eu preferia atribuir à imaginação infantil. Mas naquela noite, adulta, cansada e emocionalmente frágil, eu senti a mesma coisa. Como se a casa respirasse. Não sei quando adormeci, mas quando acordei, o quarto estava estranhamente frio. O tipo de frio que parece se instalar na pele, não no ar. Cheguei a pensar que minha filha havia aberto a janela, mas ela estava trancada. Saí da cama e fui para o quarto dela. Dormia profundamente. Linda, tranquila. Não queria acordá-la, então só ajeitei a coberta e voltei para o meu quarto, tentando ignorar o incômodo. O dia seguinte passou normal. Arrumei algumas caixas, organizei o básico da casa e preparei o jantar. Minha filha brincou no quintal. Riu, correu, como se aquele lugar fosse completamente seguro. E talvez fosse, até que chegou a noite. Eu estava exausta. O corpo inteiro pesava. Deitei ao lado dela porque ela insistiu. Disse que queria dormir comigo, só naquela primeira semana. Sorri e aceitei. Por volta de 1h40 da manhã, eu acordei com uma sensação muito específica, como se alguém tivesse me chamado. Não ouvi uma voz, não foi um barulho, foi só uma sensação, a de que alguma coisa no ambiente havia mudado. O quarto estava escuro demais, nem a luz da rua entrava, era como se o breu fosse sólido. Então, meu celular tocou. O som me fez dar um pulo. Era agudo, estridente, deslocado naquela escuridão pesada. Peguei o celular do criado mudo. Número desconhecido. Não era comum alguém me ligar naquela hora. A última vez que recebi uma ligação nesse horário foi durante o divórcio, quando tudo era urgência e preocupação. Mas agora não havia razão nenhuma. Eu deveria ter ignorado, mas eu atendi. "Alô?" murmurei, a voz baixa, com medo de acordar minha filha. Por um segundo, nada. Só um silêncio oco. Então eu ouvi. "Mãe?" Minha mente congelou.
Era a voz da minha filha. Não a voz dela quando acordada, animada, desperta. Era a voz dela quando tá sonolenta, quando tá com frio, quando acorda no meio da noite e me chama para saber se eu tô ali. Instintivamente, eu virei o rosto para olhar para ela. Minha filha estava dormindo profundamente, a respiração ritmada, o corpo parado, os cabelos espalhados no travesseiro. Eu não consegui falar. Meu peito apertou. O coração disparou como se quisesse sair pela boca. Mãe, por que você me deixou sozinha? Disse a voz novamente, vinda do celular. Aquela não era uma pergunta. Era uma acusação. Senti uma onda gelada subir pela minha coluna. Quem é? Eu consegui perguntar, quase sem voz. Um silêncio. E depois um sussurro. Baixo, arrastado, falso. Mãe, olha pra mim. Eu desliguei imediatamente, jogando o celular longe. Meu corpo não reagiu por alguns segundos. Eu só conseguia olhar para minha filha, deitada, completamente imóvel. Toquei o ombro dela. Filha? Sussurrei. Ela mexeu, ajustando a posição, murmurando algo incompreensível. Ela estava dormindo, profundamente. O quarto parecia mais frio ainda. Eu me levantei devagar, peguei o celular com a ponta dos dedos, como se estivesse pegando algo contaminado, e olhei para a tela. Sem registros de chamada. Nenhuma notificação. Nada. Mas eu sabia que eu tinha atendido. Eu sabia que eu ouvi. Não consegui dormir depois daquilo. Fiquei acordada a noite toda, sentada, olhando para a porta do quarto, imaginando 1000 explicações racionais. Nenhuma delas fazia sentido. Na manhã seguinte, tentei agir naturalmente. Não queria assustar minha filha. Ela parecia bem, como sempre. Tomou café, brincou no quintal, riu, correu, como se aquele lugar fosse completamente seguro. E talvez fosse. Até que chegou a noite. Eu estava exausta. O corpo inteiro pesava. Deitei ao lado dela porque ela insistiu. Disse que queria dormir comigo, só naquela primeira semana. Sorri e aceitei. Por volta de 1h40 da manhã, o celular tocou novamente. Não foi um toque comum, foi mais longo. O som parecia arrastado, como se estivesse sendo puxado do aparelho. Eu não deveria ter atendido, mas eu atendi. Mãe? Disse a voz exatamente igual à da minha filha. Eu me levantei da cama num pulo. Quem está falando? Perguntei firme, tentando parecer corajosa. Por alguns segundos, nada. Depois a voz mudou. Não ficou mais profunda, não ficou mais agressiva. Ficou vazia, como se estivesse sendo reproduzida por alguém que não entendia o sentido das palavras. Mãe, ela acordou. Meu sangue gelou. Quem acordou? Perguntei, enquanto saía correndo para o quarto da minha filha. Quando abri a porta, ela estava de pé, com os olhos completamente abertos, olhando para a parede, sem piscar, sem reagir. O celular continuava encostado na minha orelha. A voz do outro lado repetiu. Ela acordou. Desliguei o telefone e corri até minha filha, segurando os ombros dela. Filha, filha, olha para a mamãe. Ela piscou uma vez, como quem desperta de um sonho profundo. Oi, mamãe, disse ela, normalmente. O que foi? Eu tremia. Você? Por que estava de pé? Eu não estava, ela respondeu. Eu acordei agora, mas eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. Quando coloquei ela na cama, percebi algo que fez meu estômago revirar. O quarto estava extremamente frio. Frio como o de um corredor de hospital. Como se tivesse alguém ali, parado no canto, respirando devagar. Mas não tinha ninguém. Ou nada que meus olhos pudessem ver. Voltei para o meu quarto com ela e dormi com a luz acesa. No dia seguinte, tomei uma decisão. Ia entender o que estava acontecendo, custasse o que custasse. Algo naquela casa queria atenção. Algo naquela casa tentou falar comigo com a voz da minha filha. E eu precisava saber por quê. Mas antes mesmo de começar a investigar,
Antes mesmo de pensar em mexer em caixas antigas ou perguntar aos vizinhos sobre o passado da minha família, outra coisa aconteceu. Algo que mudou completamente a forma como eu encarava tudo. Na terceira noite, às 2h17, meu celular tocou de novo. Dessa vez eu não atendi, mas a voz atendeu sozinha, porque o celular ficou no viva voz. Eu ouvi, sem tocar no aparelho, sem levantar da cama. A voz saiu e não era da minha filha. Era muito pior. E dizia: "Ela não pertence a você." O quarto estava completamente parado, como se o ar tivesse endurecido. Minha filha continuava ali, deitada ao meu lado, com o mesmo rosto tranquilo de sempre, abraçada ao travesseiro, respirando devagar. Era impossível conciliar a calma do rosto dela com a gravidade do que aquela voz tinha acabado de dizer. Não fazia sentido algum, mas, ao mesmo tempo, havia um detalhe que eu não queria admitir. Aquela frase não soou como ameaça, não soou como grito, nem como sussurro de ódio. Foi informativa, como alguém dizendo uma verdade óbvia que eu simplesmente nunca quis enxergar. Meu corpo ficou pesado demais para mover. O celular continuava iluminando o teto, apontado para cima, como alguém caído no chão segurando uma lanterna. A tela ainda estava ativa, ainda mostrando a ligação encerrada, ainda marcando os segundos congelados. Mas eu sabia, com absoluta certeza, que aquela voz não tinha saído do celular. Veio de trás de mim, de um ponto onde não havia ninguém. Arregalei os olhos. Não conseguia olhar imediatamente. Havia uma parte do meu cérebro implorando para eu não virar, como se qualquer coisa que estivesse atrás de mim pudesse perceber meu movimento e reagir. Por alguns instantes fiquei ali, tentando racionalizar. Talvez eu tivesse imaginado, talvez fosse apenas medo, talvez fosse um resto de sonho. Talvez eu tivesse misturando a ligação com a voz da minha filha. Meu coração queria muito acreditar nisso. Mas então, minha filha mexeu a mão, sonolenta, e murmurou: "Mãe, não vira agora." A forma como ela disse "agora" quase arrancou meu ar. Crianças falam coisas estranhas dormindo, mas isso pareceu um aviso consciente. Meu estômago embrulhou. Senti um frio percorrer minha nuca, descendo pela espinha, como se alguém tivesse passado um dedo gelado ali. Eu engoli seco e virei. Devagar. Muito devagar. O quarto estava do mesmo jeito. Nada fora do lugar. Nenhuma figura, nenhuma sombra. Somente a porta fechada. O berço no canto. A cortina imóvel. E o leve zumbido do relógio digital. Mas algo estava errado. Profundamente errado. Era como se o espaço todo tivesse torto. Como se o ar tivesse um peso diferente, uma densidade estranha, como quando você entra numa sala onde alguém estava chorando. Aquela sensação de que o ambiente guarda algo que não devia. "Ela não pertence a você", a voz repetiu. Mas agora, de dentro do berço. Meu corpo reagiu antes do meu cérebro. Rolei para fora da cama, tropecei e quase caí, mas alcancei a paredinha de madeira do berço. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui segurar direito. Olhei. Minha filha estava na cama. Eu a tocava. Eu escutava a respiração dela atrás de mim. Então, quem estava no berço? Eu prendi a respiração e me forcei a olhar para baixo. O berço estava vazio. Mas a voz continuava lá dentro, do fundo, do lugar onde não havia nada. "Ela não pertence a você." A frase vinha agora como um eco lento, como se fosse repetida por uma boca muito distante, ou muito pequena, ou muito errada. Minha visão começou a embaralhar. Me apoiei no berço para não cair, mas a madeira estava absurdamente gelada, como se tivesse sido deixada no sereno, do lado de fora, a noite toda. "O que você quer?" vi sussurrei, a voz falhando.
O silêncio veio tão abrupto que quase doeu. Era como se alguém tivesse desligado o som do mundo inteiro. Nada. Nenhuma resposta. E então, ao meu lado, do outro lado do quarto, minha filha respirou fundo, como se estivesse acordando. Eu virei rápido, mas não era ela. Não era ela respirando. Era o celular. O aparelho vibrou, acendeu, chamando novamente. Mesma hora, 3:03, como se o tempo não tivesse passado, como se eu estivesse presa em um minuto que não acabava. Na tela, no identificador de chamada, não havia número, não havia desconhecido, não havia nada. Aparecia apenas uma palavra: filha. Mas minha filha estava atrás de mim, dormindo, imóvel. A ligação insistia, vibrando na cama, iluminando o rosto dela com flashes brancos repetidos. A luz fazia sombras estranhas no rosto dela, sombras que pareciam sorrir, quando ela não estava sorrindo. Eu me aproximei, hesitante, sentindo como se fosse pisar numa armadilha. Peguei o celular. Atendi. Não queria atender, mas atendi, porque alguma coisa dentro de mim dizia que ignorar seria pior. A respiração veio primeiro. Baixa, arrastada. Não era de criança. Não era humana. Quem está aí? Minha voz parecia não pertencer ao meu corpo. A respiração parou um segundo. E então, a voz de minha filha perfeita, idêntica, disse: acorda, mãe. Eu travei. Acorda, mãe. Acorda agora, antes que ele veja você. Meu coração martelava. Meus dedos escorregaram no celular. Olhei ao redor, mas o quarto parecia ter perdido profundidade, como se as paredes estivessem mais próximas. Senti o meu peito apertar, uma sensação de que eu não deveria estar ali, como se estivesse invadindo um espaço proibido. Quem vai me ver? Perguntei sem fôlego. A voz respondeu imediatamente. E dessa vez, não era da minha filha. Não era a voz de ninguém que pudesse existir. Era uma voz múltipla. Como se várias bocas falassem juntas, em velocidades diferentes. O dono. A palavra bateu no meu ouvido como uma pancada. O dono? O dono do quê? O dono de quem? Antes que eu pudesse reagir, a cama atrás de mim rangeu. Eu virei tão rápido que meu pescoço estalou. Minha filha estava sentada, olhos abertos, olhando diretamente para mim. Mas não piscava e não parecia reconhecer. Mãe, ele está aqui. Meu corpo inteiro formigou. O ar ficou irrespirável. O celular caiu da minha mão e bateu no chão com um baco seco. Mas a ligação não desligou. O som da respiração continuava vazando pelo viva-voz. Onde? Minha voz saiu antes que eu pudesse impedir. Me arrependo até hoje de ter perguntado. Minha filha levantou a mão devagar. O movimento mecânico, rígido, como se estivesse sendo guiada, não expressando vontade nenhuma. Ela apontou para trás de mim. Eu não virei. Eu não queria ver, mas eu senti. O ar atrás de mim mudou. Se tornou pesado, quente, como se algo tivesse se materializado, onde antes não havia absolutamente nada. A voz no telefone falou de novo. Ele quer ela de volta. Não consegui pensar, não consegui orar, não consegui correr. E então, atrás de mim, algo respirou. Não um suspiro humano, uma respiração lenta, úmida, profunda, como o ar passando por um espaço que não era feito para respirar. Eu senti a aproximação na minha nuca, um calor denso e uma sensação horrível de que aquilo estava me cheirando. Minha filha falou, ainda apontando. Ele disse que eu nasci dele, não de você. As palavras dela se cravaram em mim como agulhas.
E eu percebi algo que tinha ignorado desde o começo. Os sonhos estranhos que tive durante a gravidez, os apagões, as vozes que eu dizia que era estresse, os movimentos que os médicos achavam inusuais, a sensação de ser observada todas as noites que eu estava sozinha. E quando minha filha nasceu, aquele momento rápido e surreal em que ela abriu os olhos pela primeira vez. Eu sempre achei que ela não estava olhando para mim, e sim para algo atrás de mim. A respiração atrás de mim ficou mais forte, mais próxima. A voz múltipla pelo telefone sussurrou. Ele veio buscar. Eu fechei os olhos, tentando encontrar alguma reação, alguma força, alguma lógica. Mas não havia lógica, não havia explicação, não havia realidade. Só havia aquilo, aquela presença imensa, silenciosa, impossível, que se inclinava atrás de mim como uma montanha viva. Minha filha desceu da cama, os olhos ainda fixos em mim. Mas ela não caminhava como ela. Caminhava como quem está em transe, como quem é puxado por um fio invisível. Ela veio até mim, pegou minha mão e sussurrou. Não olha. Eu não queria olhar, mas o problema é que eu ouvi, atrás de mim, uma voz enorme, baixa, profunda, falando por dentro das paredes. Ela não pertence a você. Meu corpo inteiro tremeu. Meu estômago virou. Meu coração bateu num ritmo tão rápido que eu achei que fosse desmaiar. A coisa atrás de mim se aproximou mais. Um passo. Um arrastar. Um som de pele ou pedra raspando no chão. Eu senti o peso dele empurrando o ar contra minhas costas e... A mão da minha filha apertou a minha. Mãe, não deixe ele me levar. A frase dela quebrou tudo dentro de mim. Eu virei. Virei sabendo que não deveria. Virei sabendo que aquilo mudaria tudo. Que eu não deveria ver. Que não teria volta. E virei mesmo assim. E no primeiro segundo, eu não entendi. Meu cérebro tentou me proteger, me convencer de que estava sonhando, de que meus olhos tinham se enganado com a escuridão. Tentei acreditar que aquilo não estava ali. Tentei acreditar que minha filha seguia dormindo, pequena, tranquila, respirando como sempre. Mas não. A coisa que estava sentada na cama não era minha filha. Tinha o tamanho dela, tinha o cabelo dela, tinha até o pijama dela. Algo que imitava o pijama dela. Mas o corpo estava errado. A coluna arqueada demais. A cabeça inclinada num ângulo impossível. Os braços longos demais para um ser humano. Longos e finos, pendendo para frente como se não tivessem ossos. A criatura respirava como minha filha, mas não era ela. E então, devagar, como se sentisse que eu havia percebido demais, ela virou o rosto para mim. Eu ouvi o som do pescoço quebrando ao girar. Seco, cruel, definitivo. O rosto dela, ou aquilo que tentava ser o rosto dela, era uma máscara. Como se alguém tivesse moldado a feição da minha filha em um pano fino, esticado demais, sem profundidade. Os olhos eram apenas sombras, sombrias, vazias, nenhum brilho, nenhuma vida, nada humano. Ela abriu a boca e a voz que saiu não veio daquele corpo. Veio pelo telefone, meu celular vibrando no chão. A criatura continuou olhando para mim, mas a voz vinha pelo aparelho. Você demorou para olhar. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada além de encarar aquela coisa que usava a pele da minha filha como se fosse uma roupa mal vestida. A voz continuou. Você cuida bem dela. A criatura inclinou a cabeça para o lado. Esses movimentos bruscos,
rápidos demais, como um boneco sendo puxado por fios invisíveis. Então, devagar, ela apontou para a porta. Eu não entendi, até que eu vi. Um choro. Minha filha de verdade, chorando do lado de fora do quarto, como se estivesse ali há muito tempo, assustada, confusa, chamando por mim. O mundo virou ao contrário. Se a minha filha estava lá fora, o que estava na minha cama? Eu me levantei tão rápido que minhas pernas falharam. Me apoiei na parede, olhando para aquela coisa que continuava me encarando, imóvel, como se esperasse a minha reação. Minha filha chorou de novo, mais forte. Mamãe! Mamãe! E então a criatura na cama sorriu. Não com a boca. A boca continuou rígida. O sorriso apareceu nas sombras que eram os olhos, como se algo brilhasse por trás da escuridão. A voz no telefone, a mesma, distorcida, disse: "Você deveria ter ficado comigo." Meu coração parou. A criatura começou a se levantar, os braços alongados, arrastando no colchão, o corpo se contorcendo de maneira impossível, como se estivesse reorganizando ossos que não existiam. Ela ficou de pé na cama, a cabeça inclinando para trás, até quase tocar a nuca. Meu instinto gritou: "Corre!" Eu fui até a porta, abri com força e puxei minha filha nos arbos. Ela estava gelada, apavorada, agarrando meu pescoço com tanta força que as unhas machucaram minha pele. Fechei a porta do quarto. A maçaneta começou a girar, sozinha, devagar, como se alguém do outro lado estivesse testando o movimento. Minha filha tremia. "Não é a mamãe", ela sussurrou. Eu olhei para ela. Ela estava olhando para a fresta debaixo da porta. E foi então que eu vi. Sombras longas, muito longas, deslizavam para fora do quarto por baixo da porta, como se tentassem se esticar até nós. A luz do corredor piscou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então apagou. A casa inteira escureceu. Eu só ouvi a respiração da minha filha e algo arranhando a porta do quarto. Lento, paciente, quase curioso. O telefone vibrou no meu bolso. Não deveria ter olhado, mas olhei. A tela mostrava minha filha me ligando. A filha que estava nos meus braços. Eu atendi porque não conseguia evitar, porque o pânico venceu o raciocínio. E do outro lado, a mesma voz disse: "Ela não é sua ainda." A porta atrás de mim estalou, como se algo tivesse empurrado com força. Eu corri. Descemos as escadas quase caindo. A casa parecia maior, mais escura, mais fria. Algo se arrastava no andar de cima. Algo que imitava passos, mas não conseguia acertar o ritmo, como se estivesse aprendendo a imitar movimento humano. Saí para fora, ainda segurando minha filha, e só parei quando cheguei no meio da rua. A casa ficou atrás da gente, silenciosa, imensa, observando. E então, o telefone tocou de novo. O mesmo número, o mesmo som. A mão da minha filha apertou meu braço com força. Eu atendi. Nunca vou esquecer o que ouvi, porque não fazia sentido. Não tinha como fazer sentido. Era a minha voz, cansada, quase sem ar, como se estivesse sofrendo. E ela disse: "Você não saiu. Você nunca saiu. Olhe para trás." Eu olhei. A casa estava aberta, a porta escancarada. E bem ali, de pé,
no batente da porta, estava eu, mas uma versão de mim que não respirava. Pálida, com os olhos completamente negros e segurando a mão de uma filha, que não era minha filha. A minha filha, a verdadeira, começou a chorar de novo, mas dessa vez sem voz, sem ar, como se algo tivesse apertado por dentro. E então, a outra eu, a da porta, sorriu. Eu senti algo atrás de mim, algo tocando meu pescoço, algo frio, comprido, errado. O telefone caiu da minha mão. E antes que a escuridão tomasse tudo, a última frase ecoou na minha memória, vinda de todas as direções. Você não deveria ter atendido. Escuridão. Silêncio. Fim. Ou mais perto disso que eu vou ter. Porque às vezes eu ainda escuto a ligação. De madrugada. Às 3h17. O mesmo número. A mesma voz. A mesma pergunta. Onde você pensa que está? E eu não atendo. Mas o telefone continua chamando. Continua chamando. Continua chamando. Se você chegou até aqui, cuidado. Algumas histórias não deveriam ser ouvidas sozinhas. E algumas vozes nunca deveriam ser atendidas. Inscreva-se no canal agora para não perder as próximas histórias. Antes que algo aí no escuro resolva te ligar também.